Nessa edição do Papo de 30, abordamos o tema Home Office. Vantagens e desvantagens para patrões e empregados de ter um colaborador produzindo em casa. Para isso, convidamos e pudemos conversar com o professor e advogado Fernando Monteiro. Ele tirou uma série de dúvidas, esclareceu um monte de questões que a gente nem imaginava que estava por trás dessa temática. Vale muito a pena assistir o Papo de 30 sobre home office. Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal e passe a ser informado de outros vídeos. Papo de 30, uma conversa rápida e direta ao assunto. Bom vídeo para todos! Olá, sejam bem-vindos a um novo Papo de 30. E a live Papo de 30 já está começando com uma dica cultural, um momento cultural para descontrair. Tiago Luiz, ao som musical. Vai lá, Tiago. "30 minutos de um papo direto". Tiago, obrigado. Até a próxima. Valeu, Tiago Luiz. Muito obrigado. Pessoal, então vamos nessa. Live Papo de 30 de hoje buscou um conceito que a gente tem discutido muito, que é com relação ao home office. Eu, particularmente, tenho falado muito sobre home office. Mas eu falo no contexto de carreira, no contexto de empregabilidade. E, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, serão cerca de 20 milhões de postos de trabalho no Brasil que vão ter a modalidade ou para trabalhar integralmente ou parcialmente em home office. Então, realmente é uma oportunidade de emprego num clima diferente de adaptação e inovação, mas o que fica por trás disso em termos juridicamente? E a gente não tem percebido alguma informação do contexto legal. Pensando nisso, a live Papo de 30 vai buscar esse contexto jurídico. E, para esse fim, chamamos o professor e advogado Fernando Monteiro, mestre em Direito e Ciências Jurídicas. Fernando, seja muito bem-vindo à live Papo de 30. Tudo bem? Foi um prazer, esse convite, adorei. Prazer estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho, tentar dar uma pincelada em alguns problemas jurídicos que o teletrabalho, que falam teletrabalho e home office tudo junto e tem uma diferença importante. E vamos tentar colocar um pouquinho cada coisa no seu lugar e colocar um pouquinho de regra nessa brincadeira, que me parece muito claro que vai ser bom tanto para a empresa, para quem é empresário, quanto muito em especial para quem hoje é funcionário, e a pandemia o colocou em casa, correndo em teletrabalho / home office. Vamos explicar já sobre isso. Ok, Ricardo? Bacana, Fernando. E para poder trocar com o Fernando, para poder trabalhar esse tema, a gente vai trabalhar hoje também com o consultor da Escola de Treinamento, o professor José Manuel Barreiros. Manuel, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Papo de 30. Muito obrigado, uma boa noite. É sempre um prazer voltar ao vosso convívio para trocarmos algumas ideias. Hoje, especialmente, no que diz ao home office, ela é muito importante. Embora seja uma atividade, um modelo de trabalho já existente no mundo há algumas décadas, ele agora se tornou muito mais presente no Brasil com a pandemia. Só que, realmente, é um modelo que tem vantagens e desvantagens, tanto para o funcionário como para a empresa. Isso são aspectos a serem levados em consideração. Mais do que isso, para o funcionário, no primeiro momento, dá-lhe a percepção de uma maior autonomia, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que ser muito mais disciplinado e organizado. Isso é uma vantagem de trabalhar em casa. Para as empresas também tem sua vantagem, a relação a custos, inclusive especialmente na questão do espaço físico. Agora, o grande problema que existe é como transplantar o ambiente empresarial para o ambiente de casa.
E isso tem gerado muita polêmica. O direito ainda abrange com algumas questões ainda em aberto, mas para isso é importante a presença do nosso advogado, o doutor Fernando, para que nos esclareça alguns aspectos que estão envolvendo a questão do home office e que estão suscitando muitas dúvidas, não só entre os funcionários, como também nas empresas. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Obrigado. Bom, antes de passar a bola para os nossos dois entrevistados, o Manuel, trocando esse bate-papo aí, essa bola com o Fernando, é importante destacar que a Live Papo de 30, ela tem na sua essência ir direto ao assunto, né? Esse é o princípio desse caminho. Então, não há uma intenção nossa de esgotar o tema, pelo contrário, a gente quer provocar aquilo que efetivamente possa ser interessante, mais eminente no momento. A gente vai começar a trocar o bate-papo agora, é importante que a gente no final vai destacar os contatos dos nossos entrevistados e aquilo que eles não conseguirem passar para vocês, fiquem à vontade para entrar em contato direto com eles. Bom, dito isso, Manuel e Fernando. Manuel, toca a bola aí com o doutor Fernando. Vamos aproveitar a presença dele aqui hoje. Vai lá, Manel. Doutor Fernando, aproveitando a sua experiência, os seus conhecimentos, que são extremamente importantes, uma questão que eu coloco, qual a responsabilidade que as empresas têm pela saúde e pela segurança dos seus funcionários, mesmo eles estando trabalhando fora da empresa? Pois é, professor Manuel, há uma lenda que os empregadores, pouco avisados hoje em dia, carrega e tenta jogar no mercado, é que com a mudança da CLT pela Lei 13.467, lá no artigo 75, eles se pegaram no parágrafo único do artigo 75, letra E, onde diz que o empregado, ao assinar, se responsabiliza em tomar os cuidados necessários em casa contra acidente, contra doença, ou seja, não sentar erradamente, usar a cadeira adequada, não ficar com a coluna torta, botar o óculos próprio, enfim. Os empregadores estão pegando esse parágrafo único, 75E da Lei da Reforma Trabalhista, dizendo que, como o empregado assina, que ele é responsável em cumprir toda a orientação dada pela empresa em casa, estaria a empresa completamente isenta de responsabilidade. É uma mentira. Juridicamente não tem nenhum amparo. Se você pegar a Constituição Federal, artigo 7º, artigo 200, tem vários artigos da Carta Magna, tem o artigo 157 da CLT, o artigo 6º, várias normas, tem uma só não. Decisões, por exemplo, dos magistrados numa reunião importante, numa segunda jornada, onde criaram um enunciado 72 que fala com clareza que fica e continua sendo responsável o empregador pela saúde do empregado em casa. E não é em casa só, é fora da ambiência do prédio da empresa. Então não mudou nada. O fato de a lei colocar que o empregado vai assinar é uma mera formalidade que não pode ser lida estritamente como trouxe para o empregado a responsabilidade. Até porque, também pela CLT, a responsabilidade para a gestão do negócio, os riscos do negócio, continua do empregador, não é do empregado. Claro que o empregado em casa, como está longe dos olhos do empregador, do seu gerente que passa toda hora, do seu imediato chefe, claro que o empregado ficaria um pouco menos cuidadoso do que na empresa, que é um ambiente externo à casa dele, ele está na casa dos outros. Então, ele pode, sim, ficar meio que distraído. Entendo que ele até assine, que ele também deva cumprir, mas não é porque ele assinou que vai cumprir que o empregador fica, por exemplo, desobrigado a fiscalizar que ele está cumprindo. Porque a norma continua demandando do empregador o dever de fiscalizar e tem o direito de fiscalizar, apenas cumprindo normas que até a OIT colocou numa reunião importante dela, não por causa da Covid, é antiga, onde essa fiscalização do trabalho em casa, no domicílio do empregado, tem regras, respeitar a intimidade, a privacidade, os direitos humanos, horário comercial,
Ou seja, claro, o cara não vai chegar lá, vai sair entrando na casa dele sem combinar horário. Todos os detalhes continuam valendo. Em nenhum momento o artigo 75 da reforma isentou a empresa. Isso é uma coisa fundamental em começar. E também separar um pouquinho, Manuel, a ideia de que home office é a mesma coisa que teletrabalho. Não é. O home office ele não tem legislação própria no Brasil. Ele é uma coisa esporádica, não permanente. É eventual. O teletrabalho não. Ele veio legislado com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, completamente em tese, né? Arrumado no artigo 75, onde ele tem regra sim. E ele é permanente. Então, o home office não está legislado em hipótese nenhuma, ele está solto, e ele é esporádico. É o cara ficar em casa trabalhando um dia porque choveu muito e alagou o caminho para o trabalho. Agora, o teletrabalho não, ele é controlado pelo empregador. Embora em casa, no teletrabalho, o empregado não tem horário. Ele também faz o trabalho dele no horário que mais lhe convier. Mas ele tem que ficar, durante o horário do trabalho, atento a qualquer demanda do empregador, durante o horário de trabalho. Não 10h45 da noite, quando o rapaz trabalha de 8 às 6 da tarde. Então, tem várias regrinhas que estão tentando colocar de lado, como se ficasse desonerado da empresa, e não é verdadeiro. Ok? Não, esses aspectos são fundamentais, são muito importantes. E há outro aspecto. Por maior que seja o cuidado que o funcionário possa ter em sua própria casa, ele pode não ter os recursos que ele teria na empresa. Ele pode não ter uma cadeira adaptada para o seu trabalho. Então, e esses recursos, há obrigatoriedade da empresa fornecer esses recursos? Perfeitamente. Está lá também no artigo 75. A obrigação é da empresa de não só ir na casa, olhar tudo que precisa, custear tudo e depois fiscalizar. A ergonomia não tratada, não colocada ergonomia na vida do empregado, embora em domicílio, é o que vai gerar doença ocupacional amanhã, ou até um acidente em casa. Então, a ergonomia é uma obrigação, e não só ergonomia contra acidente ou contra doença. O empregado não é obrigado a ter uma internet, um computador, que seja, e sirva a empresa com a luz dele, na casa dele. Agora, há uma tendência a achar que a casa dele virou local de trabalho. A casa nunca foi criada para ser local de trabalho. Hoje há uma mistura entre família, ambiente do seio familiar protegido constitucionalmente, com o ambiente de trabalho. A privacidade foi meio que tirada de lado, jogada de lado. Então, o empregado tem que ter todos os insumos e mais a manutenção desse material, professor Manuel. Não é só botar o computador na internet, é a manutenção. E se tiver custo ou gasto extra, o empregado até faz, mas a empresa tem que vir e custear depois. Porque isso é obrigação da empresa. A casa dele não foi preparada para isso. Pessoal, beleza, tá ficando quente então. Deixa eu aproveitar e fazer os primeiros registros aqui das primeiras perguntas, Fernando e Manuel, por favor. E aí, é importante salientar, pedir a quem estiver assistindo a nossa live agora, que compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas lives e possa levar essas temáticas para mais pessoas. Então, pessoal, Manuel, vou trazer logo a primeira pergunta aqui. Deixa eu trazer aqui a pergunta, deixa eu ver aqui, quem é? A Manu. Ela pergunta, no trabalho home office, como fica a questão dos custos adicionais do funcionário, como, por exemplo, o telefone, a internet, etc. Acho que vocês estavam começando a falar sobre isso, né, não, Manuel, Fernando? Exatamente. Acho que o doutor Fernando já estava abordando exatamente esses aspectos. Porque agora, não sei até que ponto hoje existe uma tendência nos tribunais de considerarem isso custos a serem absorvidos pelo funcionário. Não sei se isso é uma verdade absoluta. Bom, Manuel, o que acontece? Se você for procurar jurisprudência ou julgados quaisquer, onde doença ocupacional, acidente, material, equipamento, manutenção, custos extras, como a Manu falou, tu praticamente não vai encontrar. As pessoas, para poder manter seus empregos, aceitam tudo. Exatamente. Só tem um detalhe, mano, só tem um detalhe. Quanto a acidente e doença ocupacional, tem uma dificuldade jurisprudencial gigante que quase não tem. Por uma razão.
Por que não tem? Porque o meio de prova de um acidente doméstico ou de uma doença causada porque eu sentei errado durante 4 anos na minha casa, provar isto é extremamente complicado. Provar a causa e o efeito. Essa ligação, que a causa foi a má ergonomia da minha cadeira. Agora, quanto a material, quanto a empresa colocar o computador, colocar uma internet, ajudar na luz, ajudar no sei lá o que mais, na casa, para poder viabilizar que o empregado preste seu serviço, não vejo que vai ter muito problema, porque está na lei. Mas não está na lei, não há na lei garantia legal direta e objetiva e clara e detalhada, regulamentada em especial, quanto a doença e quanto a acidente. Mas quanto a material, botar, está na lei. Se o empregado pode, inclusive, na minha opinião, com certa facilidade, embora vão demitir ele, isso é outra coisa, ele pode falar, ô patrão, não vou trabalhar porque a minha cadeira não está boa, minha internet não está legal, estou estressado, meu computador está muito ruim, e é o computador que meu filho estuda, e se você não botar o computador, uma internet, não botar uma luz, não me ajudar, ele pode até se recusar se não tiver uma cadeira ergonômica. Por lei, pode, e isso não será complicado. O tribunal vai dar dentro de causa a ele vai perder o emprego. Esse é o jogo difícil da vida. Mas legalmente pode, porque isso está no artigo 75. Agora, quanto a acidente e doença, não está. Esse é o problema. Deixa eu registrar aqui mais uma pergunta. Acho que a gente já respondeu, mas eu quero prestigiar todo mundo. Deixa eu ver aqui a Daniela, né? No home office, como fica a questão do transporte da refeição? Está respondido, mais ou menos, ou vale aí uma orientação a mais? Ainda está em suspenso esse aspecto. Embora a gente saiba, o doutor Fernando melhor do que ele sabe, que sobre o vale transporte acho que não há questão a ser discutida, mas a questão do vale refeição talvez haja algumas observações a serem feitas, não é, doutor Fernando? Sim. O vale transporte não, porque efetivamente ele não vai transitar, ok. Mas quanto a vale refeição, só tem entendimento doutrinário. Por quê? Porque a pessoa está em casa. Né? Só tem um problema, na hora que a empresa corta o vale-refeição dela, ela pode, como ela vai estar trabalhando, e ela vai ter uma hora de almoço, como é que ela para e faz a comida dela? Nem todo mundo tem empregada, nem a filha para fazer. E aí, ela, se ela tiver que fazer, ela não vai ter, por exemplo, uma hora de almoço. Aí diria, meu teletrabalho não tem horário, ela pode administrar, então tá legal. Mas e a comida que ela compra? Há alguns que entendem que o custo para ela diminui, que para o empregado diminuiria. Mas a empresa tem que pensar o seguinte, o que a empresa busca com home office / teletrabalho? Ela busca redução de custo e maior produtividade, porque tinham medo do teletrabalho do home office, porque achavam que o teletrabalho teria uma queda na produtividade. Se surpreenderam hoje na vida real, mesmo na pandemia. Muita gente está produzindo mais por ter essa flexibilidade de horário e essa tranquilidade de estar em casa. Muitas surpresas. Mas quanto à alimentação, Manuel, concordo contigo. Não tem nada que obrigue a empresa a dar. Essa é a decisão. Não tem nada que obrigue. Pode agora, Manuel, toca aí a próxima pergunta para o Fernando aí, Manuel. Toca aí. Uma questão que normalmente é colocada muitas vezes em cursos que nós damos sobre o home office. Como a empresa pode trocar o vale-refeição pelo vale-alimentação? Sim, a empresa total, a liberalidade da empresa dar o que ela quiser. Uhum. Neste momento do teletrabalho, lembre que o teletrabalho é uma coisa fixa e permanente, o home office não. No home office é muito mais fácil eles cortarem, porque o cara que vai estar em casa esporadicamente vezes, não é permanente. O home office não é para ser permanente, por incrível que pareça. É para o cara ficar 1 ou 2 dias em casa e 3 na empresa. É um mix. Agora, o teletrabalho não. É trabalhar fora do ambiente empresarial. Vírgula, em especial em casa. E neste caso, quando é em casa, ele não é obrigado a dar um nem outro. Obrigado não é. A empresa consciente, sabendo que a saúde da pessoa é fundamental para a produtividade, ela mantém ou um ou outro, ou mantém o cara podendo comprar comida, ou mantém o cara almoçar na rua. Então, o que ocorre? Fica a critério da empresa. Não dá para obrigar, nada pode obrigar nenhum nem outro em teletrabalho. Exato. Agora, um aspecto que eu considero muito importante, se o indivíduo para trabalhar no home office,
ele precisa de fazer um acordo com a empresa. Nesse acordo, se realmente ele vai trabalhar em casa e se eventualmente ele se tem que deslocar à empresa para treinamento e para outras funções, perde a característica do home office. Aí é bom te ajustar. Na verdade, no home office não precisa um acordo para aditar o contrato. O home office já está na subordinação natural do trabalho e ele é deslocado 1 ou 2 dias por alguma razão, até que o empregado pede, a empresa entende que é bom para ele é deslocado esporádicas vezes ou em parte da semana em casa. Então, não tem que fazer nenhum contrato aditivo e averbar o contrato normal dele, não. No teletrabalho é que é obrigatório, porque está na lei, no artigo 75. Na verdade, só é obrigatório o contrato aditivo escrito, expresso, no teletrabalho, não no home office. Porque o home office não está legislado. Ótimo, eu acho que foi muito esclarecedor. Alguma observação, Ricardo? Se não houver, eu tenho outro aspecto a ser colocado em discussão. Toca mais um pouquinho, Manel. Estou vendo aqui com os nossos seguidores aí para poder colocar uma pergunta no ar. Uma coisa muito importante, e hoje que está muito questionado, é a questão da segurança dos dados e das informações. Como isso ser administrado? Até porque o indivíduo, quando vai trabalhar em casa, ele pode não ter equipamento que lhe garanta essa segurança. Como? E a empresa vai ter um controle menor sobre essa possibilidade. Ou seja, os dados e as informações da empresa, que muitas vezes não são só da empresa, são informações de mercado e de clientes, ficam mais vulneráveis. Como a empresa de minimizar esse aspecto? Pois é. Dá até para voltar de novo ao que você me perguntou antes, nós conversamos, se cabe à empresa criar essa estrutura, não só de equipamento, essa estrutura para que ele trabalhe no lar para ela. Pensemos, a casa desse rapaz ou dessa moça tem um quarto privativo, porque a própria esposa ou a filha pode passar assim, em frente ao computador e olhar um dado da empresa, faturamento caiu em 2018. E a empresa não quer deixar o concorrente saber disso. Seja qual for a informação, mas a pergunta é, será que a responsabilidade é do empregado? Pensa, a empresa bota ele para casa porque é menos custoso para ela, ele até continuou produzindo, eu acho isso muito bom, até nem corta o vale alimentação, de repente, para ele poder comprar alguma coisa. Beleza, mas esquece que ao não colocar um equipamento com as seguranças mínimas que eles precisam dos dados deles, quem é que assume a responsabilidade se o empregado, ao enviar uma informação, no meio do caminho for hackeado? E quem é que pode falar que o empregado tem que trancar a porta do quarto, que a esposa não pode entrar no quarto que ele trabalha para pegar uma toalha e ela bate o olho naturalmente, é natural, até porque é a esposa dele. Olha o grau de dificuldade que a empresa vai ter para a gestão desse problema. Só que está lá na CLT que a gestão dos riscos do negócio continua a gestão e responsabilidade da empresa. Então, se ela quer ter sigilo nas informações, ela que bote um equipamento decente na casa dessa pessoa, ela que estude um local na casa, ela que só trate de assuntos mais sigilosos em certo horário do dia. A gestão é dela, o empregado não tem nem noção disso direito. É tudo dela. Não vai dar para culpabilizar o empregado, a não ser que ele pegue um dado da empresa, em que o empregador falou que aquele momento, aquela informação tem que ser mandada naquele momento por aquele meio, e ele acabe copiando ao lado, fazendo o Word e mandando para o e-mail dele. Mas isso aí acontece hoje na empresa, não precisa ser em casa. Agora, culpabilizar o empregado por ele ter um equipamento doméstico, sem nenhum tipo de segurança especial, que ele seja um gestor e ficar cuidando do que é da empresa, é pegar o artigo 3º da CLT e rasgar, ou inverter. Agora, o empregado é como fizeram 75, letra E, parágrafo único, em achando que o empregado, ao assinar, que se responsabiliza em cuidar da própria ergonomia, não tira da empresa a obrigação de fiscalizar e dá a ele uma cadeira ergonômica. Loucura! Não se pode trasladar a responsabilidade legal de ninguém via contrato. O contrato está abaixo da lei. Não adianta botar o empregado para assinar. O que o empregado assinou é frágil, está abaixo da Constituição Federal. A gestão da segurança dos dados, de informações sigilosas, é do empregador. Só ele cuidando disso. Toca aí, Manel.
considerando a realidade, ou seja, confrontando tudo aquilo que nós estamos discutindo agora e a realidade, qual é a perspectiva do home office no Brasil perante aquilo que nós estamos vendo? E isto é uma pergunta pessoal. Nós sabemos como funciona tudo no Brasil ou como não funcionam as coisas no Brasil. Qual é a dificuldade de nós termos uma legislação que consiga abranger todos esses tópicos? Bom, se nós desenterrarmos aqui rapidamente, que já há muito, os tribunais ficaram com a incumbência por recomendação de várias reuniões, simpósios, os tribunais ficaram com a recomendação de orientarem a todos, especialmente empregadores, de que eles orientem severamente seus empregados, que eles coloquem todas as condições possíveis para home office, /teletrabalho, em especial, home office nem tanto, para que os empregados não tenham doença ocupacional, nem acidente, porque essa é a maior preocupação do Estado, é o custo de um empregado doente, ou de um empregado morto com uma queda no banheiro, porque saiu correndo pegar uma informação que o empregador gritou no WhatsApp para ele. Então, essa recomendação dos tribunais, ela já vem sendo implementada, elas vêm sendo implementadas de certa forma, pedindo aos empregadores que entendam que o Ricardo falou que o IPE colocou 20 milhões de postos de trabalho de teletrabalho. Ou seja, o próprio IPE já está identificando que são 20 milhões em casa trabalhando e as empresas, especialmente as grandes, já perceberam que é um baita de um negócio manter o cara em casa. Só tem um probleminha. Vão ter que desembolsar porque o custo na frente vai ser maior do que o custo agora de organizar uma casa ergonômica com sigilo, com proteção à família. Tem que lembrar, a empresa tem que lembrar que ela está entrando dentro do quarto da esposa do empregado dela. A empresa tem que entender que ela está botando o escritório dela na casa dos outros. Já tem várias empresas já fecharam seus escritórios que tinham 6 mil metros quadrados para 60 metros. Estão correndo porque sabem que a economia é monstruosa, só tem um problema. Não são todas, fique bem claro aqui nessa live, Manuel, não são todas, mas muitas empresas vão se encostar. É um país que não tem jurisprudência firmada da proteção real efetiva para acidente e doença. Não tem. Não tem norma para isso. Mas essa orientação que os tribunais estão dando é para que se criem normas específicas, claras, contundentes, que não deixe brecha para que o tribunal, quando receba um caso, ele consiga. Uma moça entrou recentemente com uma ação aqui no Rio de Janeiro e o tribunal foi obrigado a seguir a decisão do juiz em negar o pedido dela de uma pensão, porque ela ficou com uma doença por efeito repetitivo, porque não conseguiu provar. Lembra do nosso papo no início? Vem cá, e horário de trabalho? Sabe por quê? Eu tenho que provar que tudo ocorreu no horário de trabalho, especialmente acidente. Se eu tomei um tombo fora do horário, porque eu não estava efetivamente naquela hora do tombo, trabalhando, já que o teletrabalho eu faço a hora que eu quero, não será acidente de trabalho, é um acidente comum. E lembre que hoje não tem mais aquela história do itinere, de poder pegar o cara no percurso, não tem percurso, não tem nada disso. No teletrabalho, a coisa que ocorrer, seja doença ou acidente, eu tenho que provar que a causa e o efeito tem conexão objetiva, conexão clara. Olha, Manel, o problema é provar. Mas o que vai acontecer de caso, eu já estou vendo. Eu estou nessa área no direito há 28 anos. Hoje o meu escritório tem 80% de problemas, não são mais cíveis, casamento, pensão alimentícia. O bojo do meu problema lá é previdenciário. Está todo mundo doente. E grande, mas enorme parte dos meus processos são todos voltados exatamente para doença profissional. E isso no trabalho. Você imagina em casa o cara sem olhos perto dele. Ele vai sentar errado, ele vai ficar curvado. Não tenha dúvida, vai ser daqui a um tempo, será, a minha opinião, Manuel, se não houver uma pressão para que o empregador entenda que o gasto dele hoje é uma questão social, é uma questão de respeitar a vida das pessoas, não é uma questão econômica. Se a empresa que economizar hoje em não botar um teletrabalho,
o cara em casa, com as mínimas condições, as empresas vão ter que amargar e carregar na vida, na minha opinião, muito minha, totalmente minha responsabilidade. Eu vou ter que carregar para a vida delas a certeza que boa parte das pessoas aleijadas, doentes, não estou nem falando de doença psicológica. Não estou nem falando. Nem cheguei lá. Elas vão ter que carregar esse estigma de que elas participaram com grande eficácia. Porque quem não investiu hoje em ergonomia na casa, quem não investiu em inteligência para cuidar de dados, vão demitir empregados, culpabilizando esse empregado por deixar fugir um dado especial da empresa, quando o empregado não tem noção de como guardar isso. Ainda mais na sua máquina caseira, sua internet caseira, com a família andando dentro de casa, porque ninguém foi lá para ver, Manuel, e pode. Está lá no enunciado 83. Enunciado 83 dos magistrados, está lá. Da EMATRA, está lá. A empresa pode e deve, com todo apoio do Ministério Público, inclusive da OIT, para entrar nas casas, claro, com regra, horário comercial, o empregado sabendo, respeitando a privacidade, respeitando a intimidade, tudo direitinho, mas tem que tomar conta que o empregado pode estar sentando errado, ele nem sabe. E mais, home office, há um tempo atrás, era só para determinados cargos e pessoas muito próprias. Hoje, o home office hoje virou uma jogada interessante comercial. Claro. É negócio manter o cara em casa. E aí a empresa, que ela vai pensar no custo. A empresa que usa como projeto apenas custo, só o custo, ela ganha hoje falsamente e ela se arrebenta amanhã. Mas mais grave que isso não é ela se arrebentar, já que ela escolheu o caminho errado. O que me preocupa é muitos pais e mães de família, muitos, até porque as mulheres estão aceitando melhor o home office / teletrabalho que os homens. 28% delas hoje estão de acordo com essa flexibilização, com o teletrabalho. E dos homens, não. Menos. Então, muitas mães e pais amanhã estarão doentes, assoberbando o INSS, e aí nós e nossos filhos que trabalharem em outras condições não tão ruins quanto essas, é que vamos pagar para manter as pessoas doentes. O custo de previdência hoje ele é enorme, porque não se faz trabalho preventivo. E a empresa, ou as empresas, não são todas. São as maiores culpadas. Pessoal, estamos chegando agora na nossa reta final. E aí, antes de passar para as considerações finais, eu vou lembrar a todos, caso você tenha chegado no meio da live, não fique preocupado. Você pode voltar a assistir a nossa live em nosso próprio Facebook da Escola de Treinamento ou no nosso canal do YouTube. É só procurar Prof. Ricardo Machado e você vai encontrar esse vídeo e outros tantos lá na nossa live. Manuel e Fernando, eu vou pedir agora a vocês que partam para as suas considerações finais, né, partindo inicialmente pelo Fernando. E, Fernando, fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu vou aproveitar já passar aí os seus contatos, aí vou colocar aí na tela para quem quiser entrar em contato com você. Quem quiser, o Fernando está começando um projeto novo aí, ele não me autorizou falar isso não, Fernando, mas me autorizou, eu vou falar sem sua autorização, diante do advogado, isso é uma coisa de risco, mas enfim, o Fernando está começando um projeto novo de aulas online. Fernando, muito obrigado pela tua presença. A intenção da live Papo de 30, como eu falei no início, não é esgotar um assunto, pelo contrário, é fazer algumas provocações. Muito obrigado por ter vindo à nossa live, Fernando. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Manuel, pela parceria. Eu não vou voltar ao assunto que a gente já comentou específico jurídico, mas lembrar que o que eu pediria é uma consideração, um pedido. Que tanto você, empregado, seja responsável no seu trabalho, no teletrabalho, em casa, cuide da saúde, não só por você mesmo amanhã não ficar doente ou não ter um acidente em casa. Mas para que você entenda que é bom para todo mundo, para sua família, para o empregador, que vai ter você saudável e produtivo. E você, empregador, fica aqui um pedido, pela minha experiência no escritório, pelas coisas que eu vejo, fica um pedido. Oriente com muita classe, oriente de uma forma muito contundente, extensiva, muito objetiva e muitas vezes nunca mais pare de orientar seu funcionário a como se portar em casa.
para que não seja mais um empregado seu do passado, que amanhã é um doente do INSS que não pode sequer custear a família dele. Eu acho que não é bom para a sua imagem alguém saber que trabalhou contigo 15 anos, 20 anos, e agora está numa cadeira de roda ou está aleijado em casa, porque você não ajudou fiscalizando. E aquela tese que eu conheço bem, que o empregador diz, mas professor Fernando, doutor Fernando, tu dá o capacete para o cara, ele não coloca. É por isso que o enunciado 83, a lei, a Constituição Federal, a OIT, todo mundo grita e diz: cabe ao empregador a sua responsabilidade de fiscalizar, de tomar conta, de exigir. Se o empregado não cumprir, aí sim, ele não quer cumprir, troca. Infelizmente, demite esse e bota um outro que respeite, que ele também tem que respeitar. Mas não é porque ele assinou lá que ele vai tomar conta da vida dele em casa, ser responsável em cumprir toda a sua responsabilidade, por exemplo, ergonômica, de regras, que tu está desobrigado a fiscalizar. E que regra? Será que você mostrou bem claramente para ele? Tem que ensinar todo dia para ele. É bom para todo mundo, para você, para ele e para a sociedade, para o Estado, para o futuro do teu país. Respeitem as regras, por favor. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer ter tanto conhecimento aqui no nosso Papo de 30. Espero você em breve novamente. Sucesso nos teus projetos, Fernando. Obrigado, professor Ricardo. Professor Manuel, suas considerações finais? Muito simples. Em termos finais, eu gostaria de chamar a atenção para os funcionários e para todos aqueles que vão trabalhar num sistema moderno, entre aspas, de home office, que não esperem que a empresa faça alguma coisa em termos de orientá-los. Independentemente das responsabilidades da empresa, cada um deve ter consciência daquilo que vai fazer, de como se comportar, principalmente como se prevenir, e especialmente para evitar lesões por esforço repetitivo, que é uma coisa muito comum, a LER. Isso é fundamental. Então não espere somente que a empresa cumpra as suas obrigações, embora ela tenha essas obrigações e esse dever. Procure-se prevenir, se resguardando, fazendo em termos preventivos. É uma coisa muito importante e não há o hábito no Brasil, normalmente. Isso é um erro muito comum. Normalmente nós não tratamos de medicina preventiva. Nós não nos prevenimos, mas isso é muito importante que aconteça. Então, se previna, se comprometa consigo próprio e com a sua família a preservar todos os seus interesses e as suas formas mais simples de trabalhar com segurança, acima de tudo, prevenindo a sua saúde. Bom, professores, agora, como sempre, provoco aos meus entrevistados, e Manuel já percebeu isso na semana passada, eu sempre peço a vocês que, para indicarem ao final, é um livro, uma série, um comentário, um documentário. Começando aí por você, o Manuel, dá a tua dica aí de cultura de modo geral. Um livro muito simples, muito pequeno e de fácil leitura. Estresse e qualidade de vida no trabalho. É uma literatura muito simples, em que nos orienta no sentido de mantermos a nossa qualidade de vida no trabalho. Isso é fundamental, até para mantermos o equilíbrio entre trabalho e a sua própria família. Isso é fundamental. Então, estresse e qualidade de vida no trabalho. Muito obrigado. Fernando, dá a tua dica de literatura aí que você achar conveniente, Fernando. Pois é, Ricardo, um livro que mexeu bastante comigo, e eu indiquei até para vários alunos, seguindo aí um dado, realmente é um dado de que grande parte das pessoas são introvertidas, digamos assim, né? E tem um livro chamado O Poder dos Quietos, né? Da Susan Cain. Esse livro, O Poder dos Quietos, é um livro que trabalha essa ideia da grande capacidade de mudar o mundo que tem esses que são entendidos como muito quietos. Então, demonstra como esse que é entendido como muito quieto, que chamam de tímido, chamam de inibido, eles botam vários nomes, né? Como vale a pena ler esse livro, se você é um cara assim, tem um pouco de dificuldade no seu trabalho de se colocar e acha que o outro, que é muito extrovertido, acaba conseguindo um degrau, né, subir um degrau na empresa, porque é um cara que fala com todo mundo. Você que é gestor, se liga em quem é quieto também. É uma lenda imaginar que o quieto, né, porque não é extrovertido, não é um cara que me interessa.
Equilíbrio é tudo. Vale muito a pena esse livro, ele é muito interessante. Show, Fernando. Muito obrigado pela dica. Antes de partir para os recados finais, eu faço questão de registrar a presença em nossa live do ilustre professor Emi, campeoníssimo, um dos meus mais mestres que eu tenho aí na vida acadêmica, professor Emi, com seu canal Papo de Mestre, às sextas-feiras. Emi, dia 17 estarei lá com você. Será um grande prazer mais uma vez, um grande aprendizado. Obrigado pela sua presença na Papo de 30, Emi. Bom, pessoal, resta agora agradecer a todos, reforçar que vocês possam compartilhar a live Papo de 30, levar as temáticas, sugerir novas opções de entrevistados, temas aqui para a gente, e até sugestões diversas, como, por exemplo, a que a gente vai implantar a pedido de contatos que fizeram com a gente. Pediram que a gente puxasse o horário um pouquinho para mais cedo, porque muitas pessoas estão assistindo no YouTube, no canal Prof.Ricardo Machado, ou na própria Facebook da Escola de Treinamento, mas querem participar ao vivo. Então, na próxima quinta-feira, dia 16, vamos estrear um novo horário, sabendo que hoje você pode participar pelo celular, enfim, estando em trânsito, não há nenhuma dificuldade. Outro recado que eu passo é para que vocês sigam as postagens da Escola de Treinamento, né, lá no Facebook. Todos os dias, o nosso querido Fernando Fraga faz uma compilação e posta alguma coisa ligada à carreira, mercado de trabalho e emprego de modo geral, além de empreendedorismo. Então, vale muito a pena trabalhar com a Escola de Treinamento, seguindo lá no Facebook. Fernando e Manuel, foi um prazer, né, estar com vocês. Agradeço imensamente, mais uma vez, o bate-papo de vocês, a interatividade. Pessoal, essa foi mais uma Papo de 30. Até a próxima quinta-feira, às 18 horas, em um novo horário. Até lá, pessoal. Tchau.